Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e segundo vídeo desse sábado, então vou pedir para você deixar o like, se inscreve no canal que ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Quem não viu, quando acabar esse vídeo, vai lá ver o vídeo da manhã que a gente falou sobre Zé Wellison, nossa opinião, a gente falou sobre a rodada do Brasileirão e falou também sobre o jogo de amanhã, o time que vai a campo amanhã contra o Juventude, né? Falando em campo, o debate hoje é aquele vídeo resenha de bar para a gente trocar uma ideia, é um vídeo sobre torcida está pegando muito no pé de Renato Gaúcho, o time está tão mal assim, e é isso que a gente vai avaliar no vídeo de hoje, tá? Antes de você falar assim, Fio, então tá toda a torcida puta e você tá feliz, você tá querendo passar pano e blá 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 blá, esse aqui sou eu no pós-jogo, tá? Ô Luca, bota o vídeo de melhores momentos meus, assim que acabou o jogo entre Fluminense e União Espanhola, é assim que eu tava. Também não tava feliz, você vai ver claramente, tá? Agora, o senhor Arias e o senhor Ganso precisam bater no peito e virar jogador de futebol, né? Os dois. Porque não tem condição. Né? Um centroavante horroroso sem moral com a torcida, perder 2 gols claros, um pênalti e um lance, isso desqualifica ele e mostra o tamanho dele. Okay, não cabe usar a camisa do Fluminense. Agora, é uma pergunta que tem que ser feita na coletiva pro Renato Gaúcho, para das duas uma. Ou ele definir na coletiva quem é o batedor, e a gente vai cobrar quem é esse batedor porque ele vai se posicionar, ou se ele vai ser omisso de não responder direito essa pergunta e dizer que não tem batedor, quem decide é o campo. E aí, quando a partir do momento que ele responder que quem decide é o campo, ele é tão culpado quanto os jogadores que são melhores. Exatamente. Quando você depende só do futebol, não depende só do futebol em campo e sim do resultado, hoje, por exemplo, fica impossível você sair daqui se agradando do Fluminense. E nossa zaga é desesperadora. Ignacio e Freitas são muito inseguros contra um time horroroso. Viu? Eu também fui dormir puto com o time e achando que estava tudo errado. Mas de manhã, o jogo foi quarta-feira? Na quinta-feira de manhã, estava analisando ali um pouco. Falei, cara, será que estou pesando a mão? E aí, estou refletindo esses dias e resolvi fazer esse vídeo, tá? A gente não temos uma resposta sobre isso, mas a gente vai trazer números para a gente ver se realmente esse começo do Renato tá muito ruim, tá médio, a gente tá exagerando. Então vamos rodar a vinheta, deixa o like, se inscreve no canal de novo, tá? Vamos rodar a vinheta e vamos ver, debater sobre o começo de Renato Gaúcho no Fluminense. Vamos lá começar mais esse vídeo aqui falando sobre Renato Gaúcho. Lembrando que todo esse debate começa uma vaia no pós-jogo ganhando de 2-0 da União Espanhola, onde saiu até da bolha do Fluminense isso, se a torcida do Fluminense estava pesando a mão, né? Eu vi outros setoristas de outros times comentarem isso, o Rica Perrone gravou um vídeo sobre isso, e aí viralizou muito esse debate de, será que a torcida do Fluminense está achando que tem um time melhor do que tem? Será que a torcida do Fluminense está exagerando nesse começo? E aí, e outra coisa que fez essa discussão começar muito foi a coletiva do Renato Gaúcho, onde eu vou passar, Lucas, bota o trecho aqui que o Renato fala sobre isso, e aí a gente comenta logo após. O Renato vai falar sobre a situação dele nos 3 campeonatos e vai fazer uma pergunta que é o que me motivou a fazer esse vídeo, tá? Roda o trecho aí, é um trecho rapidinho pra vocês verem. Lógico que a gente treina pra a gente estar sempre na boa. Quanto mais acima da tabela, melhor. Fizemos um grande jogo contra o Atlético Mineiro. 3 dias depois nós estamos aqui de novo, mais uma decisão. Então todos os jogos são decisivos para a gente. Estamos perdendo bastante jogadores para o departamento médico. Não é fácil. Não é fácil. Nós temos problemas contra os outros clubes também tem. Mas eu volto a repetir. O Fluminense está em 3 competições. Está a 90 minutos de conquistar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana dentro do Maracanã. O Fluminense está a um passo de um empate para passar na próxima fase da Copa do Brasil. E tem quinto no Brasileiro. Será que está tão ruim assim? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. O Renato Gaúcho, como vocês viram, ele diz que está a 90 minutos de uma vitória dentro de casa contra o time mais fraco para passar em primeiro na Sul-Americana, que está o empate para passar na Copa do Brasil e que está em quinto no Brasileirão. E aí a pergunta que ele faz, que vocês viram agora é, será que está tão ruim assim? E esse foi a frase que me motivou a fazer esse vídeo, né? O Renato Gaúcho até agora tem 9 jogos com o time titular do Fluminense, tá? Ele foi a campo com o time titular 9 vezes. Você pode ter, mas eu achava que tinha que ir em todos com o time titular e tal. Aí é um direito seu, mas a gente está vendo que é uma temporada que traz lesões, uma temporada com muitos jogos, eu não vejo problema em poupar nesse momento, nesse mês, nessa temporada. Então, são 9 jogos que a gente consegue avaliar de forma mais honesta o time titular. Desses 9 jogos, são 6 vitórias,
um empate contra o Vitória e 2 derrotas contra Botafogo e Atlético Mineiro, um aproveitamento de 70% aproximadamente, que é um bom aproveitamento. Mas aí a pergunta, aí a frase do torcedor do Fluminense. Ah, mas os resultados estão muito melhores que o futebol. O futebol apresentado não merecia isso. Fizemos gol cagado o tempo inteiro, gol no final. A gente já ouviu isso algumas vezes, né? E aí também, baseado nisso, eu fui olhar os números do Renato Gaúcho. Vou jogar todos os números aqui na cara de vocês e aí depois a gente vai comentar, tá? Mais uma vez, para quem você viu no começo do vídeo, eu tava puto também. Então, assim, eu tô jogando na minha cara também ao mesmo tempo, tá bom? Nesses 9 jogos, a média do Renato Gaúcho é de um posse de bola de 57%. Então aí a gente já tem que o Fluminense geralmente joga com a bola no pé. Esse é o padrão do Renato nesses 9 jogos até agora. Ah, mas aí é um time estéreo. Vamos continuar vendo os números, né? O Fluminense, até agora nesses 9 jogos, geralmente ele cria 15 finalizações por jogo. A média do Fluminense é criar 15 finalizações. Confesso que eu achei que era menos, tá? Mas isso aqui são números, você vai olhar os aplicativos, são números, vocês não tem debate em relação a isso. O Fluminense, ele dessas 15, 5,5 ele cria no gol. Então o Fluminense chuta 15 vezes, 5,5 no gol. Acho que até uma média ok, não me incomoda tanto isso não. Acho que é onde está baixo e a gente faz uma média de 1,5 gol, 1,44 gols por jogo. Isso me preocupa um pouco. E aí eu acho que a gente cria até muitas chances de gol em média, que são 15 chances de gol, que é uma média boa, mas muito pouco efetivo, tanto em finalização no gol, tanto em gols, né? Se a gente for pensar o adversário, o Fluminense geralmente cria 15 e toma 11 finalizações em média. Então cria 4 finalizações a mais, é a média do Fluminense nesses 9 jogos com o Renato titular. Ele cria 5 finalizações e meia no gol e toma 3 finalizações no gol em média. E gols, o Fluminense faz 1,44 de média e toma 0,89. Esses são os números do Renato Gaúcho contra os adversários nas 9 rodadas. E assim, confesso que não são números ruins. Assim, me surpreende o Fluminense criar 15 finalizações por jogo. Acho um time pouco efetivo. E aí um problema para mim muito mais de elenco. Mas a gente vai comentar isso daqui a pouco. Ah, Fio, mas 15, você acha 15 bom? É porque você não viu o time do Flamengo, que eu acho que é o parâmetro. Porque tem Flamengo e o Palmeiras hoje, mas o consenso de todo mundo é falar que o Palmeiras joga feio e o Flamengo joga um futebol bonito e tal. Você não viu o Flamengo cria muito mais. Você vê o jogo do Flamengo, ele cria muitas oportunidades de gol. Fui inventar de olhar os últimos 9 jogos do Flamengo para ter um parâmetro, tá? Desses 9 jogos, deve ter 2 que o Flamengo joga com reserva, mas é contra o Botafogo da Paraíba e eu acho que contra o Central Córdoba ele poupa 3 jogadores. Mas o elenco do Flamengo também... só para que eu estou sendo bem honesto com vocês, e para vocês terem uma ideia do recorte, nesse recorte de 9 jogos tem o 6-0 contra o Juventude, tem o 4-0 contra o Corinthians, então não estão números maquiados não, tá? São números do Flamengo envolvendo 2 goleadas. E aí a gente vai comparar a posse de bola do Fluminense com a posse de bola do Flamengo. Fluminense com 57% de posse de bola, Flamengo com 62% de posse de bola. Finalizações criadas. O Fluminense criou 15, que eu falei, né? Mas o Flamengo cria muito. A média do Flamengo é 14 nos últimos 9 jogos. O Fluminense cria mais oportunidades de gol do que o Flamengo. O Fluminense finaliza, acho que a frase honesta é: o Fluminense finaliza mais que o Flamengo. Números, tá? Só para deixar isso aqui registrado. Finalizações no gol. Mas o Flamengo deve botar no gol, dessas 14 que ele faz, é 8 no gol. Fluminense a média é 5,5, o Flamengo a média é 5,3. Ou seja, é a mesma coisa praticamente de finalizações no gol. A diferença é que a média de gols do Fluminense é 1,44 e a do Flamengo é 1,77, ou seja, o Flamengo é mais efetivo. Você tem os números aqui aparecendo para vocês e assim, não, a gente não está jogando mal. E aí, mas tá todo mundo jogando mal. Pode ser, então, mas a gente está criando, nossos números são bons. O problema é que a gente faz tudo isso e chega na frente tem o Everaldo ali praticamente. E aí, não tô botando só a culpa no Everaldo, o elenco inteiro, assim, a gente tem um ataque que não é muito amigo do gol, eu diria, né? Tem o Canóbio como titular também, que não é amigo do gol. Tem o próprio Keno, são jogadores que, assim, podem até, por exemplo, o Arias é muito habilidoso, mas não é um cara muito artilheiro também. Então a gente fica muito dependente do Germancano hoje,
que estava com 14 gols na temporada até se machucar. Acho que, assim, não sei se muda algo para vocês, mas nesses números, para mim, eu acho que a frase que o Fluminense finaliza mais que o Flamengo me surpreendeu muito. Não acho que a gente esteja jogando melhor que o Flamengo, acho que o Flamengo, o trabalho do Felipe Luiz é mais consolidado, é um trabalho de mais aproximação, um trabalho um jogo melhor de ver, mas o time do Renato tem criado, sim, e me incomoda um pouco esse negócio de ganhamos com gol cagado. Para mim, a frase gol cagado é um jogo onde a gente toma pressão o jogo inteiro e acha uma bola no final. E não é isso que tem acontecido no Fluminense. Eu já falei algumas vezes, do time titular desses 9 jogos, o Renato só mereceu perder contra o Botafogo. Contra o Atlético Mineiro merecia empatar e todos os outros jogos a gente mereceu ganhar. Mas contra a Aparecidense podia ser goleada, contra o União Espanhola podia ser goleada. Podia, o time criou para isso. Teve um pênalti contra o União Espanhola, a Aparecidense é um show de gols perdidos também. Mas a gente não vai ter isso o tempo inteiro. Eu quero que o time continue ganhando e eu vou lembrar 2 coisas, cara. Talvez o fato do canal chamar Gol de Barriga eu esteja passando um pano pro Renato. Mas, cara, o Renato tem 1 mês e meio de Fluminense. Os números são bons, não só de... nesse vídeo deu para ver que os números são bons não só em resultado, como assim, em finalizações que ele cria. Acho que é um time que toma muita finalização também, né? Tem esse ponto. Dá para ele melhorar, isso dá para melhorar muita coisa. Mas assim, é um elenco que precisa contratar mais. Talvez a gente achou que o nosso elenco era melhor do que o nosso elenco é. E aqui eu não estou nem criticando nesse momento a diretoria. Tem motivo para criticar. A contratação do Everaldo é um motivo para criticar. A contratação dos 2 zagueiros peruanos, né, que vieram do futebol peruano, o Freitas e o Ignacio, gastar o que a gente gastou em um futebol que não é um nível forte que o futebol peruano, e também não são 2 jogadores de destaque absoluto e não são jovens promessas. Então, assim, a zaga, para mim, é o maior ponto de erro da diretoria. E tem o fato de azar também, que a gente precisa citar, a contratação do Canóbio. Assim, o Canóbio, só para antes de ir para a parte do azar, o Canóbio não é azar, não. O Canóbio é uma contratação muito cara porque ele apresenta. Eu acho que um time com dinheiro, ele pode se dar o luxo de contratar o Canóbio, porque o Canóbio vai ter uma função tática em alguns jogos específicos que você vai poder usar o Canóbio. Seja para marcar um lateral, seja para fechar ali um ponta, ajudar o lateral a fechar um ponta, ou tentar puxar um contra-ataque, usar o lado físico do Canóbio e a disposição que é indiscutível que ele tem. Mas o Fluminense não pode gastar esse dinheiro para ser um titular absoluto Canóbio, porque ele não é muito próximo e amigo da bola, dizem por aí. Quando tá ali na frente ali do gol, quando ele tem que fazer um X1, quando ele tem que dar um bom passe, ele tem se enrolado. Os números do Canóbio nem são tão ruins, se eu não me engano são 6 gols na temporada e 2 assistências, mas números muito inflados em jogos fáceis da primeira fase da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. Dos jogos maiores, seja em clássicos ou então o jogo dos jogos do Brasileirão, ele tem um gol contra o Atlético Mineiro, que é um gol bonito, mas é um gol que ninguém aqui esperava, né? Então, esses são erros da diretoria, mas tem azar também quando a gente pensa que a diretoria contrata o Hércules, que não é uma aposta, já era uma certeza do futebol brasileiro, jogando muito no Fortaleza, tanto que Flamengo e Palmeiras queriam o Hércules, e a gente gasta um dinheiro e ele ainda não performou bem no Fluminense. Acho que tem tudo para jogar bola em algum momento. Não sei o que precisa para melhorar, mas ele precisa conseguir jogar bola. Não é um problema físico, ao contrário, é um cara forte, é um cara que sabe jogar bola e a gente precisa dele nessa temporada. E tem aí, não é azar, eu acho que é planejamento. Tem o Lescano e o Lavega, que são boas contratações, mas assim, tem adaptação, são jovens, estão mudando de país, principalmente o Lavega, que é mais jovem ainda. Então são jogadores que têm que ter paciência, que aos poucos vão ganhando espaço. Só para não esquecer, eu não citei aqui o Paulo Baia, que para mim é um erro, mas é um erro muito pequeno, porque o Paulo Baia o custo é muito baixo, não foi comprado, se não me engano é empréstimo, então assim, não é o que me incomoda, mas não é um jogador de nível do Fluminense, tá? Qual foi o intuito desse vídeo? Não sei. Eu só, nas minhas loucuras de olhar os números, eu achei esses números interessantes e resolvi jogar aqui no canal. E aí é com vocês aí, o que vocês acham? É aquele vídeo que eu peço de verdade. Comenta no vídeo. A gente sempre fala de like, se inscreve no canal, mas é um vídeo que eu queria muito comentário de vocês.
tenta tirar a armadura, se você já odeia o Renato ou você já ama o Renato, tenta tirar isso e, tipo assim, comentar o que você viu aqui, se você achou relevante, se você não achou relevante. E, cara, esse é um vídeo bom pra você jogar no seu grupo de amigos, assim. Fala, cara, olha que maluquice esse vídeo aqui, mostra que o Fluminense finaliza mais que o Flamengo. E aí deixa a porrada comigo no grupo de WhatsApp e depois vocês me contam, tá bom? Obrigado por estar mais um vídeo hoje. Amanhã de manhã tem pré-jogo de Fluminense e Juventude e transmissão aqui do jogo no canal. Vitor Lessa tá direto lá de Caxias do Sul para ter sempre o grupo Jornada, né, ao qual o canal Gol de Barriga faz parte, tem sempre uma pessoa em loco em todos os jogos do Fluminense da temporada, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Like, se inscreve e manda no seu grupinho do WhatsApp. Abraço.